Olá, eu sou o Dr. Rogério Alves, eu sou hepatologista aqui em São Paulo, trabalho no Hospital do Servidor Público Estadual, onde eu sou coordenador do ambulatório de oncohepatologia e sou hepatologista do programa de transplante da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo também. O objetivo é falar do papel da radioembolização nos diferentes estágios do tratamento do carcinoma hepatocelular. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Né? Quando a gente fala em radioembolização no tratamento do carcinoma hepatocelular, eu gosto de usar essa metáfora que a gente pode associar ao copo meio cheio ou meio vazio. Se a gente for levar em conta um guideline que é muito utilizado por nós, hepatologistas, o guideline da Sociedade Europeia de Hepatologia, os senhores podem ver aqui nos locais onde se fala a respeito dos tratamentos, não se comenta e não se fala da radioembolização. Então, se a gente for se ater tão somente ao guideline da Sociedade Europeia de Hepatologia, o copo está meio vazio, a radioembolização não teria nenhum papel no tratamento do carcinoma hepatocelular. Quando a gente muda para uma outra grande sociedade, a Sociedade Americana de Hepatologia, a ASLD, a gente vê que o copo parece estar meio cheio. Ele considera o uso da radioembolização em diferentes estágios da classificação do BCLC, desde os pacientes nos estágios mais precoces, onde a gente pode ofertar um tratamento curativo, nos estágios intermediários, onde a gente normalmente costuma realizar TACE, ou seja, quimioembolização, e até no estágio mais avançado, onde a gente lança a mão dos tratamentos sistêmicos, que hoje em dia vem evoluindo e vem aparecendo novas drogas e combinações em grandes publicações, a cada dia a gente tem novas publicações. Né? O uso dos radioisótopos para o tratamento do carcinoma hepatocelular e de doenças hepáticas já vem de algum tempo, não é algo tão recente. Já existem estudos com o uso do Yttrium 90 desde 1990, nos anos 90. Esse aqui é um estudo publicado em 1994. O que é? São essas esferas, né, que a gente vai usar, né, junto que a gente vai usar que vai diluir, vai injetar no paciente para ter tratamento do carcinoma hepatocelular, onde a gente vai usar as esferas com o Yttrium 90. Qual que é o racional aí de usar do Yttrium 90? É que a gente consiga levar partículas de radioisótopos, dessa partícula radiocarregada, e ela vai se depositar nos pequenos vasos dentro do tumor, e com isso você vai conseguir entregar, ou seja, levar a radioterapia para intratumoral e tentar evitar ao máximo que essa radioterapia ela acabe acometendo o tecido hepático não neoplásico, né? A doença hepática, no nosso caso, muitas das vezes esses pacientes são cirróticos, a gente não quer entregar radioterapia num tecido que não é normal, é o tecido cirrótico, né? Como é que é a avaliação pré-embolização? É muito importante. O procedimento da radioembolização, normalmente, ele é feito em duas etapas. Uma primeira etapa, onde o que vai se procurar? Vai se procurar se esse paciente ele pode ser candidato à radioembolização. O que se procura se o paciente tem alguns shunts, por exemplo? Você quer uma figura esquemática, que você vai ter o tumor aqui, o paciente pode ter shunt, né? E as microesferas irem parar no estômago. Nessas situações, onde a gente faz um pré-tratamento, onde o radiologista intervencionista ele vai fazer uma angiografia para estudar e excluir shunts, se esse paciente tiver shunt, o que se espera é que ele embolize o shunt para que as partículas do Yttrium 90 não se dissipem no estômago
E aqui também uma entidade muito importante é quando o doente tem shunt pulmonar. Uma das contraindicações da radioembolização são os pacientes que têm shunts muito grandes. Se estima aí até 30% de shunt é possível tratar. Agora, nesse último mês, a gente teve um paciente lá na medicina portuguesa que tinha feito TACE, o paciente progrediu a TACE e nós propusemos que esse paciente fosse para a radioembolização. Só que no estudo prévio, esse paciente tinha um shunt de 70%, né? Então, foi decidido por abortar, não sei, o radiologista intervencionista optou por nem embolizar os shunts, porque era muita quantidade e não ia ser factível, né? Como é que é realizado, então? É uma braquiterapia transarterial, onde são partículas de 20 a 40 microns, são partículas menores que TACE, pode ter de 3 a 40 milhões de partículas, é muito grande o número de partículas que são levadas ao tumor. Ele vai aproveitar a circulação dos tumores hepáticos, a gente sabe que os tumores hepáticos, em especial o hepatocarcinoma, é um tumor que tem uma grande angiogênese e tem uma suplementação arterial muito grande, né? Ele vai a implantação é até 10 vezes maior no tumor do que no parênquima. A gente não quer que o radiofármaco vá para o parênquima. A meia-vida dele chega a torno de 64 horas. Né? E uma das coisas mais importantes, eu vou comentar lá na frente, é em relação à quantidade de radioterapia que você entrega, que você deposita no tumor. Quanto mais quantidade de radioterapia a gente conseguir entregar dentro do tumor, maior vai ser a resposta. Para quem não está tão habituado, a gente avalia a potência da radioterapia através dessas unidades Gray. Então, a gente sempre espera levar para o tecido neoplásico a maior quantidade em Grays para ter a melhor resposta tumoral. Né? Como é que eu posso, quais estratégias eu posso usar no tratamento com o Yttrium 90? Né? Eu posso fazer, jogar a partícula em todo o fígado, esses foram os trabalhos iniciais, onde se colocava em todo o fígado, no fígado inteiro, o Yttrium. A gente sabe que os resultados não foram tão bons, porque não se sabia qual era a dose que segura, e a gente não conseguiria delimitar muito bem o quanto que a gente estava entregando de radioterapia. Aí você pode fazer num segmento, num lobo hepático, então você administra, você tem um tumor de todo o lobo hepático, seja direito e esquerdo, a gente consegue fazer num único procedimento, entregar a radioterapia toda nesse lobo. Você tem melhores resultados do que no fígado todo e menos complicações, né? A dosagem ainda é baseada em dados do fígado completo. Então, provavelmente a gente acaba entregando um pouco menos, né, de radioterapia. Aqui, talvez, na minha opinião, uma das principais indicações do Yttrium 90, que é a segmentectomia por radiação, aonde a gente vai administrar a dose do Yttrium para 2 ou menos segmentos hepáticos. A gente vai fazer uma segmentectomia, como se fosse uma segmentectomia cirúrgica. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue entregar uma grande quantidade de dose de radioterapia. Você vai entregar a radioterapia, o Yttrium, a radioterapia, só no segmento tumoral. Né? Então, você vai ter uma dose com grande efeito tumoricida, e você não vai ter limite da radiação para o fígado normal. Então, você consegue entregar a sua quantidade de radiofármaco só no tumor e você não agride o fígado normal. Então, essa, na minha opinião, é uma das grandes indicações do Yttrium 90. E uma outra indicação que ela é bastante interessante é a lobectomia por radiação. O que é isso? Os cirurgiões, muitas vezes, eles querem operar um hepatocarcinoma, mas o fígado, por exemplo, o tumor do lobo direito, mas o remanescente, ou seja, a quantidade de fígado que vai sobrar para esse paciente, pode ser pequeno. Se for inferior a 30%, normalmente se indica a embolização da veia porta. Só que quando você emboliza a veia porta, você fica de 6, 8 semanas esperando aquele lobo esquerdo, por exemplo, que ele aumente, né? Ele hipertrofia. E você acaba não tratando o tumor no lobo direito. Já com o Yttrium 90, eu consigo fazer a radioembolização, ou seja, eu consigo embolizar a porta
e já tratar a lesão ali. Então, eu ganho tempo, eu vou tratando a minha lesão enquanto eu espero que o fígado hipertrofie. Então, é uma técnica muito bacana. Agora, existem vários estudos na literatura com o uso do ITER 90. Esse aqui é um estudo multicêntrico europeu, né? Capitaneado como primeiro autor pelo Bruno Sangro, de espanhol. É um estudo retrospectivo, multicêntrico, 325 pacientes. Aqui eles não dividem muito bem, eles fizeram em todo o fígado, tratamento bilobar nos 2 lobos, ou tratamentos lobais. Esses aqui eram pacientes que não eram considerados para transplante, radiofrequência, ressecção e TACE por critérios locais. Então, eles decidiram. Pacientes não eram candidatos a nenhum desses tratamentos que a gente está muito habituado a realizar, e esses pacientes foram submetidos à radioembolização. E aqui a gente vai ver que as curvas de sobrevida elas são bastante interessantes, né? Os pacientes com menos carga tumoral, os BCLCs, eles tiveram uma sobrevida de 24,4 meses. Os pacientes que tinham uma doença um pouco mais avançada, tiveram BCLC-B, desculpa, tiveram uma sobrevida de 16,9 meses, BCLC-C menos e BCLC-D menos ainda. E também muito interessante que os pacientes que tinham até 5 nódulos, né, eles tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes que tinham altas cargas tumorais. Por quê? Traduz o que eu já comentei no slide anterior. Se você tiver menos lesões, você consegue entregar o radiofármaco melhor para essas lesões. Se você for tratar o fígado inteiro, como se for um tumor multifocal, você não vai conseguir tratar esse paciente de forma adequada, né? Esse aqui é um paciente, por exemplo, que esse aqui é um estudo, né, que é onde ele foi feito, aqui vocês podem ver, é um angiograma, é um tumor bem hipervascular. Esse aqui é uma tomografia dentro da próprio procedimento, que você vê que o tumor está cheio já de conteúdo. E aqui um paciente que foi submetido a uma segmentectomia. Você pode ver aqui que tem um tumor, que ele é um tumor do segmento do lobo direito, né? Onde você tem 2 segmentos, é um tumor que tem uma característica infiltrativa. Aqui a tomografia da angiografia, e aqui após 4 meses da injeção do Itrio 90, e aqui após 8 meses. A gente pode ver que teve uma hipotrofia, perdão, e teve uma boa resposta, uma resposta muito boa. Aqui um tumor que tinha progredido a TACE, ó, aqui no primeiro momento, depois do Itrio 90, e aqui esse paciente teve uma resposta completa 6 meses após, e 10 meses após, a gente praticamente não vê mais lesão, né? Aqui também o paciente tratado com Itrio, né? Você pode ver que é uma lesão tratada, e tempos depois a gente tem uma resposta muito, muito robusta, né? Então, mostrando esses dados para vocês, eu perguntaria de novo, será que o copo é meio cheio ou meio vazio? A gente vai ter que selecionar o paciente, né? Porque a terapêutica é uma terapêutica muito bacana e muito boa para pacientes bastante selecionados. Se discute muito aonde se poderiam entrar o Itrio 90, né? Se discute se ele poderia ser superior a TACE, se ele seria superior a TACE ou não. Alguns estudos mostram alguns resultados um pouco melhores que a TACE, mas a grande maioria não mostra em relação a sobrevida. A gente sabe que para pacientes intermediários, que é um perfil muito grande, os pacientes vão ter uma sobrevida parecida, né? Mas o que a gente vê aqui nesse estudo retrospectivo publicado no Hepatology, onde ele comparou TACE segmentar contra o Itrio 90 segmentar, que os pacientes com TACE tiveram o pior status de desempenho e eles pioraram um pouco a classificação de Child. Então, eu causei mais dano à doença hepática cirrose, né? E nessa casuística aqui, foram inclusos mais pacientes com tumores maiores e infiltrativos e mais invasão da veia porta no grupo que fez Itrio 90 do que para os pacientes que tinham feito TACE. Então, nesse estudo, ele mostra que você teve mais taxa de resposta com Itrio contra a TACE, e a taxa de progressão tumoral ela foi menor com o Itrio 90, 42,
contra 15% da TACE. E ele conclui que se você estiver querendo realizar um tratamento segmentar, fazendo a segmentectomia por radiação, você vai ter melhores respostas do que a TACE. Por quê? Porque a TACE não é para a gente tentar fazer esse tratamento segmentar e entregar grande quantidade. A TACE a gente espera fazer o controle da doença, né? Controle local da doença, a gente não espera tanta resposta, né? E aqui a gente vê que os pacientes aqui, após o tratamento, eles progrediram muito mais pós-quimioembolização do que a radioembolização. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente pode pensar de acordo com cada doente e montar uma estratégia individual para esses pacientes, né? Esse aqui é um trabalho interessante, que é do grupo lá do Vicente, do Mazzaferro, de Milão, onde ele tenta montar um score prognóstico para entender quem são os melhores pacientes que podem ser submetidos ao procedimento de radioembolização. Muito interessante esse trabalho. Ele leva em conta, vai dar pontos, ele leva em conta três características. Aqui são pacientes que tinham trombose tumoral da veia porta. Então, se a gente for olhar, são pacientes que são basicamente não mais BCLCB, e sim BCLCC, né? Se o paciente tiver uma trombose de um ramo do segmento portal, ele não ganhava ponto. Se ele tiver uma trombose de um ramo maior, né? De um ramo maior, ele ganha 2 pontos. E se ele tiver uma trombose de um tronco da veia, ele vai ganhar 3 pontos. Ele também leva em conta o tumor burden, né? A carga tumoral, se ela é menor que 50% do fígado, ou aqui está errado, eu peço desculpa, se ela é menor que 50%, ou se ela é maior. E uma coisa muito importante também é o nível da bilirrubina, o que traduz a disfunção do fígado. Então, o que a gente sabe? Que os pacientes que não tenham trombose tumoral extensa, ou que tenham doença hepática, que tenham tumor burden até 50%, a gente espera uma sobrevida de 5 anos em torno de 40%. Então, aquele paciente com uma trombose pequena da porta, aquela trombose que muitas vezes a gente tentava fazer TACE para deixar o tratamento sistêmico um pouco mais para frente, esse paciente vai se beneficiar muito mais de fazer radioembolização. Já o paciente que tem de 2 a 3 pontos, a gente vai avaliar individualmente, mas a gente consegue eles conseguiram pontuar ali uma sobrevida de 12 meses, 60% da casuística teve uma sobrevida de 12 meses. Então, ela é muito interessante. E o paciente que tem uma carga tumoral muito grande ou que tem trombose do tronco da porta, esse paciente, na casuística do Esperafico, de Milão, eles tiveram uma sobrevida melhor. Então, a gente pode aqui avaliar doente por doente. Eu, algumas vezes, na era que a gente só tinha TACE e sorafenib, onde tinha uma trombose segmentar ali tumoral da porta, só para o segmento 3, segmento 4, muitas vezes eu tentei fazer TACE, porque eu achava que esse paciente, se eu já entrasse de cara com a terapia sistêmica, eu não teria mais nada logo em seguida para fazer, né? E uma das situações onde foi muito estudada a radioembolização foi para os pacientes que tinham doença mais avançada, os pacientes que eram BCLC-C, que era, nessa situação, os estudos com radioembolização foram para concorrer com o sorafenib para tentar mostrar se era melhor fazer radioembolização ou se era melhor fazer sorafenib. Tem 3 grandes trials, né? Tem o Sirvenib, que é realizado no Ásia-Pacífico. Ele levou em conta pacientes com CHC ressecável, pacientes BCLC-B ou C e pacientes com ICOG performance 0,1 e foi estratificado por presença de trombose da porta, por local, e foi randomizado 1 contra 1. Aqui é o chart de desenho do estudo, né? Acabaram 130 pacientes tratados com radioembolização e 162 pacientes foram para o braço sorafenib, né? Todos os indivíduos que fizeram o ITRI 90 tiveram dose única, tiveram um single shot, e os pacientes que usaram sorafenib usaram sorafenib pontuaram mais ou menos o que os estudos com sorafenib pontuam, né? Sobrevida média de 12, 13 meses, dose nunca chegando a 800 miligramas,
E quando a gente vai ver em sobrevida global, o estudo que era para mostrar superioridade contra o sorafenib foi negativo, que as curvas de sobrevida se sobrepuseram e a sobrevida global se sobrepôs nas duas, tanto com o sorafenib, né? Quando você fala em intenção de tratamento, a radioembolização pontua um pouco melhor, mas não é significante, e a sobrevida livre de progressão ela também é um pouco melhor, mas não foi significante. Então, nesse estudo, o que a gente consegue, o endpoint que foi desenhado? O estudo foi negativo, porque não trouxe ganho de sobrevida, trouxe algumas coisas interessantes. Trouxe uma taxa de resposta tumoral maior, né? Seja por intenção de tratamento, seja na população tratada. Trouxe o que eu já mostrei, sobrevida livre de progressão, fora do fígado e no fígado. Todos pontuar, a radioembolização foi melhor que o sorafenib, mas embora o endpoint primário do estudo não tenha sido esse, né? E o estudo acabou sendo concluído como negativo. Outro grande estudo, fase 3, foi esse estudo, o estudo SARA, que é um estudo basicamente francês, que leva em conta características muito parecidas, basicamente iguais ao que eu mostrei anteriormente, o sildenib, né? E você vê também, de novo, aqui que o estudo foi negativo, né? Você vê que, seja por intenção de tratamento ou por protocolo, a sobrevida global ela foi semelhante à do sorafenib. O odds ratio foi negativo, 0,99, né? A sobrevida global média foi um pouco superior com o sorafenib do que contra a radioembolização, mas ele mostra algumas coisas muito parecidas com o que o estudo sildenib mostrou. Os pacientes submetidos à radioembolização tiveram menos efeitos adversos, seja qualquer efeito adverso grave. Eles tiveram menos efeitos adversos em quantidade, né, do que o sorafenib, né, e a mediana de efeitos adversos também foi menor. Por que você está falando isso, então, Rogério? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente vai dar um TKI para o nosso paciente, a época do estudo foi comparado com o sorafenib, a gente sabe do levantinib, e tem uma boa parcela desses pacientes que eles não toleram os TKIs, né? Acabam tendo muito efeito colateral. E a radioembolização, ela pode ser uma alternativa nesses casos. Uma coisa muito interessante que a radioembolização pontuou muito melhor que o sorafenib nesse estudo foi em relação à qualidade de vida. Os pacientes no estudo tinham uma qualidade de vida melhor do que os pacientes que usaram sorafenib, né? E também, assim como no silvanib, tiveram mais taxas de resposta. Os pacientes que usaram radioembolização tiveram mais controle tumoral do que os pacientes que usaram o sorafenib. Vou voltar aqui, você vai falar assim, pô, mas isso foram tudo negativo, o que você está falando aí não casa, né? É muito interessante, porque a gente vê pacientes que têm grandes respostas tumorais, vão muito bem, mas esses pacientes, muitas vezes, eles acabam não tendo sobrevida global. Foi aí que vem esse estudo que eu acho fantástico, esse foi um estudo publicado no Radiology, onde eles dividiram os pacientes de acordo com a carga de radioterapia de ítrio 90 que você conseguia entregar dentro do tumor. Foi o que eu falei lá na frente. Quanto mais eu entregar ítrio 90, radiofármaco dentro do tumor, mais resposta eu vou ter. Isso aqui é do artigo onde ele mostra o seguinte. Esse aqui é a tomografia que é inicial do meu paciente. Aqui eu faço uma espectrometria com o tecnécio marcado para ver as áreas que eles são as áreas quentes do tumor e pós ítrio 90. Você pode ver aqui que tem uma grande captação na área que a gente considera aqui a área tumoral, né? Nessa imagem aqui, o tumor é um tumor infiltrativo aqui, a área do tecnécio mostrou essa área aqui, e o ítrio 90 ficou bem espalhado aqui, né? Você vê que aqui a concentração ela é muito maior. E esse aqui, que era um tumor bem tranquilo, um tumor menor, olha, vocês veem com o tecnécio que o tumor está aqui, o tecnécio mostra a área de captante aqui, e o ítrio foi parar em tudo que é lugar. Então, eu não consegui entregar uma carga de ítrio 90 tão grande para esses pacientes. E aqui que é muito interessante, ó, ele considera como metodologia
ótimo se eu consigo entregar uma carga grande de ítrio. Subótimo se essa carga é melhor e não ótima se o ítrio dissipou. Por que isso é importante? Porque no estudo SARA, eu mostrei para vocês anteriormente, se a gente pega só os pacientes que foram submetidos à radioembolização, a gente vai ver que a sobrevida para os pacientes que conseguiram ter uma entrega maior que 100 centigrays foi de 14,1, contra os pacientes que tiveram uma entrega menor de 6,1. Então, aqui já resolve uma boa parte do problema. Eu sei que se eu não conseguir entregar o ítrio para o meu doente, putz, ele não vai responder. Mas olha que interessante aqui. Aqui, vocês vão se recordar, é o que eles consideraram da entrega ótima. Quando você tem uma entrega ótima para os doentes, você tem uma sobrevida de 24,9 meses para os pacientes que tiveram mais de 100 grays, né? E quando os pacientes tiveram menos que 100, 6,7. Então, a chave do meu tratamento é eu conseguir entregar a radioterapia. Aqui, para um paciente com CHC avançado, provavelmente nenhum estudo com nenhuma droga-alvo vai conseguir entregar isso, tá? Aqui foram para os pacientes subótimos, né? Que tivemos, aqui interessante, né? Que os pacientes subótimos, na análise do SARA, eles mostraram que tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes que não tiveram, que tiveram considerado não boa. Aqui seria subótima e aqui não ótima. Mas aqui a gente pode ver que os pacientes acabam sendo um número pequeno, são 25, né? Aqui 28. Então, o que fica para a gente é que, para eu fazer uma radioembolização e para eu ser bem sucedido, ixi, não está passando aqui. Pronto. Para eu ser bem sucedido, eu preciso entregar mais de 100 centigrade. E aqui no estudo SARA, 55% dos pacientes só conseguiram ter uma entrega de dose superior a 100 centigrays. Será que se a gente conseguisse, nesses outros 37%, ter uma entrega maior, o resultado do estudo seria diferente? Talvez fosse, né? Será que se a gente selecionasse só os pacientes onde a gente teve uma entrega ótima, isso seria diferente? Provavelmente seria diferente. Olha, quando a gente olha aqui, como eu já mostrei lá atrás, ó, quando a gente consegue uma dose ótima, a gente tem uma sobrevida que é altamente discrepante, onde os indivíduos que conseguem essa dose alta têm uma resposta 76% melhor. O Odds ratio é de 0,24, é imenso. Então, não basta eu indicar a radioembolização, eu preciso tentar indicar a radioembolização e preciso entregar a quantidade melhor e maior possível para esse meu paciente, né? E no estudo ele acabou olhando algumas outras coisas, que ele dá preditores, né? Que seja o quê? Leve em conta a carga tumoral, o que os outros estudos já mostraram. Se eu tiver menos tumor, eu vou ter mais resposta. Aqui ele considera a score de ALB, né, que a gente sabe, que é albumina e bilirrubina, que vai, assim como o MELD, como o CHARD, predizer doença hepática e dose. E aí o que eu sei? Quando eu tenho, conforme eu tiver mais preditores, ou seja, se eu entrego mais radioterapia, eu tenho um doente com uma doença hepática mais compensada e uma carga tumoral menor, eu vou ter uma sobrevida maior. Então, esse é o que eu vou buscar. Esse é o meu doente ideal para fazer radioembolização. Isso aqui é uma subanálise para pacientes avançados, mas eu me atreveria a dizer que isso vale para todo paciente que eu for pensar em radioembolização. Se eu não entregar dose, se eu não entregar quantidade de ítrio dentro do tumor, eu não vou ter resposta. E estou quase acabando. Se discute muito que fazer radioembolização é caro, que a gente não pode fazer radioembolização, que isso é problemática. Eu dei uma aula ano passado na SBH, fui muito questionado em relação a isso. E na Europa, esse aqui é um estudo interessante, chama Journal of Medical Economics, que eles fizeram uma análise de custo do ítrio em vários países, né? França, Itália, Espanha e Reino Unido, em comparação ao custo do tratamento com os inibidores de tirosina quinase, sorafenib, levantinib, regorafenib, e aqui vocês podem ver
que seja na Espanha se gasta mais sem a radioembolização do que com, né? Seja no Reino Unido, seja na Itália, se gasta menos em euro, né? Aqui no Reino Unido em libras, e nos outros países se gasta menos. Então, a gente ficar se atendo que é só não vamos fazer porque é um procedimento caro, a gente sabe que não é o ideal. Então, a gente deve ter a radioembolização para a gente poder usar no nosso arsenal, né? Então, o nosso paciente com CHC ele deve ser individualizado. Eu vou poder pensar em usar. Então você está aqui, você vai falar, você vai usar para todo mundo. Não, não vou usar para todo mundo, mesmo porque isso não é possível, né? Mas para os pacientes que puderem usar a radioembolização, eu preciso ter em mente que talvez em alguns casos eles se encaixem. Aonde que eu acho que ele encaixa muito bem? No transplante, se você acha que encaixa muito bem como ponte para o transplante, acho que não. Acho que não é aqui o caso. Eu acho que ele vai muito bem aqui para os pacientes intermediários que falharam. A TACE é uma terapêutica. Se eu não botar meu paciente no tratamento sistêmico, e ele pode ser uma alternativa muito boa para os pacientes que tenham trombose da veia porta, sem metástase à distância, aonde eu consiga fazer um planejamento e entregar uma dose de radiofármaco grande para esses pacientes. A gente sabe que esses pacientes vão ter uma boa resposta. E aqui acaba não entrando, mas os pacientes que tenham tumores intermediários, né, tumores um pouco maiores, que eu não consigo entregar algum tratamento curativo e eu posso submetê-lo a uma segmenectomia, ou entregar o ítrio em 2 segmentos específicos, eu vou ter provavelmente uma resposta melhor do que eu teria a TACE. Então, a radioembolização pode ser indicada no pré-op das ressecções, eu acho que é muito legal. Nos pacientes precoces, que não podem ser submetidos seja a cirurgia ou a radiofrequência, e onde a gente propõe que eles sejam submetidos a segmentectomias, ele é muito bem indicado, os resultados são bons. Nos pacientes intermediários, eu acho que ele tem um papel melhor para os pacientes falhados a TACE, né? Como primeira escolha, eu acho que não é o ideal. E ainda acredito que para alguns pacientes avançados eu consigo bons resultados, e se eu conseguir um planejamento muito bom, eu vou ter um resultado melhor, provavelmente, do que se eu pusesse meu paciente no tratamento sistêmico. E com isso eu consigo postergar o tratamento sistêmico e fazer com que esse doente tenha uma sobrevida ainda maior. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Citex pelo convite. E eu, infelizmente, como é um vídeo, eu não vou estar aberto a perguntas e respostas. Forte abraço a todos.